Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos que nos acompanham pela tvc.com, nossos votos cordiais de muita paz. O notável pensador francês Broussais teve a oportunidade de dizer que não existe nada mais brutal do que um fato. Porque na cultura francesa do século XIX, aqueles que se haviam divorciado da religião desde o século XVII, conforme nos referimos em A Noite de Ontem, solicitavam uma religião, porém uma religião científica, porquanto, cansados das prerrogativas religiosas que desfrutavam determinadas crenças, os pensadores procuravam demonstrar nas academias que o ser humano nada mais é do que o capricho dos átomos que constituem a sua organização molecular. Por isso mesmo, 3 químicos alemães, Moleschott, Birchner e Carlos Vogel, haviam chegado à conclusão de que a vida era o resultado no ser humano dos neurônios cerebrais. E para demonstrar o seu cepticismo, Carlos Vogel teve a oportunidade de afirmar que, da mesma forma que os rins secretam a urina, o cérebro produz a alma. Desde que a alma cesse de existir, naturalmente, aquela organização encefálica que a produzia entrou em decomposição. Esse conceito ainda perdura, lamentavelmente, em alguns arraiais da cultura acadêmica. Nada obstante, no ano 2000, quando por ocasião da apresentação do primeiro rascunho do genoma humano, o Dr. Francis Collins, um dos mais notáveis geneticistas do século passado como deste, estava exultante, porque no dia 26 de junho, um dia de muito calor em Washington, o presidente Bill Clinton, diante de cadeias de rádio e de televisão, com um telefone diretamente ligado ao primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair, ao apresentar a maior conquista da ciência genética nos últimos 200 anos, asseverou ipsis verbis: agora nós sabemos como Deus criou a vida. A palavra Deus foi introduzida no discurso de Sua Excelência, o presidente dos Estados Unidos da América do Norte, pelo próprio Dr. Francis Collins. Ele escreveria mais tarde uma obra monumental, intitulada A Identidade de Deus, quando ele narra a sua peregrinação pelos países acadêmicos do materialismo e termina por identificar no genoma, nesses 3 bilhões de genomas humanos, que estão sobre bases de 4 letras, toda a história da evolução antropossócio-psicológica da criatura humana. E depois de procurar uma resposta que não era condizente com nada, um modesto pastor religioso indicou-lhe uma obra publicada no século XVIII por um nobre pensador de Oxford. E ao lê-la, ele encontrou a resposta para o enigma da origem da vida. E a partir de então, ele estabeleceu que no universo existe uma força moral. E introduziu essa força moral nos 4 elementos que mantêm o equilíbrio universal:
a lei da gravitação universal, a lei do eletromagnetismo, a lei da força quântica forte, a lei da quântica fraca e, naturalmente, a lei moral. Logo depois, um outro geneticista, fascinado pela descoberta do genoma humano, apresentou outro livro, no qual ele o intitula como O Gene de Deus. E na sua condição de geneta, ele assevera com propriedade que a humanidade era considerada como portadora de 100 mil genes. Nada obstante, depois das investigações de mais de 25 anos em laboratórios de dezenas de universidades que trabalhavam simultaneamente para o projeto Genoma, se concluiu que o ser humano possui apenas 35 mil genes e que um desses genes é o gene de Deus. Então, geneticamente, somos filhos de Deus. É a opinião do extraordinário geneticista, pensador. E ele coloca um dado fascinante, que a diferença entre uma criatura humana e um rato é de apenas 300 genes. Quando eu li o livro do Dr. Jim Hammer e me inteirei que os ratos faltam apenas 300 genes para ter uma condição humana, eu entendi o que ocorre nos bastidores da política de certo país, em que as pessoas faltam apenas 300 genes. Mas não ficaremos apenas com esses estudiosos, porque o grande astrofísico inglês, doutor e grande pensador Jim, teve a ocasião de dizer que o universo não é uma máquina, é um grande pensamento. E as modernas conquistas na área da astrofísica levam-nos invariavelmente à crença em Deus. Quando a física quântica conseguiu produzir o choque dos prótons no grande laboratório entre a Suíça e a França, a ciência saudou aquele vestígio de luz como sendo o bóson de Higgs. Higgs foi o físico inglês que há 60 anos havia identificado essa super micropartícula, mas que não podia ser demonstrado em laboratório. A demonstração era apenas matemática, porque a física quântica é, sobretudo, a física das probabilidades e lida com dados matemáticos que nos levam a mente quase ao conceito do absurdo. Então Deus voltou à ciência, pelo menos em alguns acadêmicos e em algumas academias, mas foi Allan Kardec que preencheu o grande vazio, que fez a união da ciência com a religião, ao apresentar uma religião científica fundamentada em dados, porque toda ciência parte de uma premissa para uma confirmação. O Espiritismo é a grande exceção. Ela parte de um fato que se autoexplica. Primeiro, os Espíritos vieram dizer-nos que eram mortais. Os fenômenos que nós havíamos observado tinham como causa básica a sua imortalidade, a vida deles antes do berço e também depois do túmulo. E Allan Kardec, com uma sabedoria invulgar, apresenta-nos a grande ponte entre a ciência e a religião, ao enunciar a frase que iniciamos a conferência de ontem: fé imbatível só o é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Não apenas no período de obscurantismo, mas em qualquer época da humanidade, esta fé é imbatível, porque ela tem como alicerces
os fatos. Para podermos viajar pelos horizontes do materialismo e também do espiritualismo, e particularmente do espiritismo, acompanhemos as tragédias do cotidiano e perguntemos como Allan Kardec: que palavra de conforto possui o materialismo para dar a alguém que viu partir na direção da imortalidade um filho querido, o companheiro de muitos anos, aquele ser que convivia conosco e deixa um vazio existencial terrível? Ou como escreveu Leon Denis no seu Depois da Morte, prefaciando a obra monumental, diz o poeta espírita: contemple sobre a mesa de mármore uma criatura querida, cujos lábios se movimentavam para falar, cujos olhos tinham luz e agora jaz, dominada pelo véu da morte. Inevitavelmente se perguntará: a vida termina nesta apresentação destrutiva? E Leon Denis, com muita beleza, afirma: venho confirmar-vos que a vida continua, enxugai as vossas lágrimas. O Espiritismo veio trazer-nos a documentação profunda a respeito dessa imortalidade. Então me permitirei, com a licença dos queridos ouvintes, a fazer uma pequena análise em uma tragédia do cotidiano. A Segunda Guerra Mundial havia terminado, e esses dados eu extraio de uma obra que foi publicada entre os anos 1950 e 60, de um notável pensador, pastor holandês, de nome Pierre Van Passen. A obra intitula-se Estes Dias Tumultuosos, e narrarei a experiência de Pierre Van Passen com as minhas próprias emoções e as minhas próprias conclusões. Naquele tempo, escreveu o eminente pastor, encontrava-me em Paris. Paris ainda apresentava as imensas feridas daqueles dias dolorosos da Segunda Guerra Mundial. E havia escolhido Paris porque toda a minha família havia sido consumida pela guerra. Optei pela grandiosa cidade para poder contribuir no restabelecimento da vida, dos ideais, sendo pastor de uma igreja da área da minha denominação religiosa. Porém, morava na Grande Banlieue, na periferia de Paris, e por hábito voltava para casa de metrô. Foi no mês de dezembro, logo depois que a guerra havia terminado. Eu retornava como de hábito no dos últimos trens, e quando saltei na estação terminal, o grande silêncio, a noite fria, era dezembro, o céu cuspia neve sobre a terra. Então, com o volume de roupas usadas, que levavam para casa para corrigir, lavá-las e distribuir com os sem-teto, percebi que estava sendo acompanhado por alguém no imenso corredor do metrô, em plena escuridão. Como era natural, o pós-guerra traz muita tragédia para a sociedade, à volta dos veteranos, dos neuróticos, daqueles que perderam praticamente tudo, mas ainda sobrevivem. E acelerando o passo, dei-me conta que alguém também o fazia. Inopinadamente voltei-me para trás e consegui detectar o estranho que me acompanhava. Parei e esperei que ele se acercasse da luminosidade tênue daquele fosso do metrô que me levava à praça pública. Era alguém que tinha uma deformidade muito especial. Era curvado, claudicava da perna direita e veio arrastando-se sobre um par de tamancos holandeses muito gasto. E então disse: desculpe, doutor, mas eu posso ser-lhe útil? O senhor me permite levar o seu embrulho? Eu olhei para aquele ser que não tinha característica nenhuma de beleza, e não sei porquê. Automaticamente eu dei o embrulho, e ele veio atrás de mim, claudicando na perna, até que chegamos ao exterior, à grande praça. Eu havia contratado habitualmente um automóvel, uma carruagem, no momento, que me levava até a residência.
Ele me conduziu até a carruagem. Eu entrei, ele deu-me um embrulho, e olhando para ele, senti uma ternura especial. E perguntei-lhe: aceitaria uma carona? E ele respondeu esfuziantemente: já que o doutor insiste, eu aceito. Entrou, sentou-se, bateu a porta, eu dei o sinal, e ouvimos o bater das patas dos animais nas pedras molhadas da imensa praça. Quando a carruagem ia dobrando, pelo vitral bisotado que ele limpou, ele abaixou a cabeça e olhou as torres da catedral, a catedral suburbana. E então ele me perguntou: doutor, o senhor crê em Deus? Oh, sim, eu sou pastor religioso. E o senhor acredita em Notre-Dame de la Consolación? Sim, claro, eu acredito muito na Mãe do Senhor. Ele silenciou, respirou fundo e disse: ah, doutor, o nosso encontro não é fortuito, não é casual. Eu programei, porque eu queria pedir um favor ao doutor. Eu estranhei que ele me conhecesse. Então ele disse: é que o Natal está próximo, doutor. E eu ouvi dizer, desde a minha infância, que Notre-Dame de la Consolación visita as crianças órfãs. E eu queria pedir um par de sapatos, porque então eu olhei para os pés. Aquele velho tamanco, envolto em trapos, não era suficiente para livrá-lo das nevascas, do frio que então já agitava a Europa. Eu pareço mais velho, mas eu ainda sou muito jovem, doutor. Eu tenho somente 16 anos. Mas eu tenho a idade do tempo, do sofrimento. Eu tenho a idade dos 100 anos, das amarguras. E então eu queria pedir ao doutor para fazer uma carta a Nossa Senhora, porque eu não sei ler, eu não sei escrever, pedindo para que ela me traga um par de sapatos brancos no dia do Natal. Será possível? E então os meus olhos adornaram-se de lágrimas ante aquele corcunda coxo que confiava em Nossa Senhora da Consolação. Ele respondia: claro, mas eu necessito de alguns dos seus dados. Gostaria de saber o seu nome, o seu endereço. Tomei de uma caneta e de imediato um pequeno pedaço de papel e anotei. E ele disse, sorrindo: meu nome é Hugo Lem. Eu resido na Rua do Bebedouro Velho, número 13, segundo andar, segunda porta à direita. Eu anotei, sorri para ele quando o carro que nos conduzia chegou à minha casa. Eu morava numa casa muito grande, com um imenso sótão, com um porão e um andar central. Então eu ia pedir ao condutor para levá-lo à Rua do Bebedouro Velho, que era ali próxima, quando ele saltou também. Então eu sorri e disse: gostaria de entrar, porque aqui fora está muito frio. Oh, doutor, já que o senhor insiste, eu saltarei também. E seguimos, entramos pelo porão, eu acendi a lareira e lhe perguntei en passant: Hugo Lem, você estaria com fome por acaso? Não, senhor, há 3 dias que eu não como, mas não estou com fome, doutor, absolutamente. Mas você aceitaria por acaso um copo de leite quente, um pedaço de pão e um pedaço de queijo? Já que o doutor insiste, eu aceito sim. Então eu aqueci o leite, coloquei um pedaço de queijo à mesa, coloquei pão e pedi-lhe licença para ir ao dormitório buscar o meu cachimbo. Era um velho hábito holandês que eu trazia. E quando eu desci, ele olhava para o repasto. Mas Hugo Lem, você não se alimentou? Não. Eu sou um jovem educado e naturalmente eu quero que o senhor participe do meu lanche. Hugo Lem, eu já fiz a ceia em Paris. Pode comer, Hugo Lem. E ele devorou aquele bocado com uma rapidez que me fez perguntar: aceitaria mais uma outra cota? Desde que o doutor insiste, eu aceito, muito obrigado. E coloquei a segunda cota, que ele devorou com a mesma celeridade.
Então eu perguntei a passant, e aceitaria um pouco mais o golã? Bem, o doutor é tão gentil, insiste. Eu não deveria, mas eu vou comer por amanhã, porque pode ser que amanhã não encontre. E ele devorou a terceira cota. Então sorrimos, e ele, depois de espreguiçar-se, perguntou-me: doutor, o senhor me poderia fazer um favor complementar ao nosso encontro? Como não, golã? Poderia colocar no gramofone aquela música Nas Asas de uma Canção, de Mendelssohn? Mas, o golã, como você sabe que esse disco é o meu preferido? Ele sorriu, meneou a cabeça. Eu me acerquei do gramofone, coloquei o disco, e aquele homem deformado começou a sorrir, com um semblante angelical. Ele levantou-se, aqueceu as mãos na lareira e disse: ah, doutor, se eu lhe contar um pouco da minha vida, não fique surpreso. Como ele disse, eu moro na rua do Bebedouro Velho, número 13. E ali é um bairro relativamente italiano. O senhor sabe como são os italianos, as mulheres estão sempre grávidas. E elas não me permitem ficar em casa durante o dia, para que a minha feiura não passe para os seus filhos. Os italianos são supersticiosos, doutor. Então eu tenho um quarto, sim, que eu pago, eu não vivo de esmola, eu faço favores. Eu carrego embrulhos e as pessoas me retribuem. É uma forma digna de viver. Eu trouxe, por exemplo, o embrulho do doutor, e o doutor me retribuiu dando-me esse lanche. Então eu saio muito cedo e volto muito tarde. E numa dessas noites que fazia muito frio, eu passei por aqui e ouvi que saía pelas vibrações da janela uma doce música que me envolveu. Eu fui para lá, fui para cá, e a música me envolvia, a música me consolava. E no dia seguinte eu fui a Paris, fui a uma casa de discos e me aproximei de uma vendeusa e perguntei: por acaso vocês têm aqui essa música? E comecei a tatear a canção. Então a jovem disse: meu Deus, corpo de Frankenstein com alma de artista, é claro. Essa música se chama Nas Asas de uma Canção, de Mendelssohn. Por que você queria? Eu gostaria de saber o nome. Você me permitiria ouvi-la mais uma vez? Ela me levou gentilmente a uma cabine, colocou o disco, e eu pude ouvir a música com um enternecimento extraordinário. A música estava novamente no ar. Foi assim que ficamos grandes amigos. No dia seguinte, quando eu voltava de Paris, por detrás de uma das colunas do metrô, saiu um golã claudicando: doutor, passe-me o embrulho, para que eu lhe faça um favor e o senhor me possa retribuir. Lentamente fui tomando conhecimento da vida daquela estranha personagem. Mas, como o Natal se aproximava, no próximo domingo ele me disse: doutor, eu espero que Nossa Senhora a este tempo já tenha adquirido o calçado para me dar. O senhor já mandou a carta? Não, golã, não quero mandar com essa grande antecedência. Mas, doutor, é um detalhe. O senhor não perguntou o número do meu pé? Lembra-se? Pois é. Eu sou diferente de quase todo mundo. Todo mundo tem um pé menor do que o outro, sabia? Pois eu sou diferente. Eu tenho um pé maior do que o outro. O meu pé direito é número 41. O meu pé esquerdo é número 40. E o meu sapato, doutor, eu quero marrom e branco. Marrom e branco, já que ela vai comprar. Então eu digo: sem dúvida, golã, tenha certeza de que Notre-Dame de la Consolação irá dar um par de sapatos marrom e branco, 41, 40. Foi assim que combinamos então, no domingo antes do Natal, ele passava o dia comigo, porque eu mantinha ali naquele porão um pequeno jardim de inverno e colecionava violetas dos Alpes. E ele foi pontualmente às 10 horas da manhã. Estava diferente, se havia banhado, penteado o cabelo. A roupa não era muito adequada, o paletó era maior do que ele, ia quase até os joelhos, mas estava aciado. Eu sou um excelente gourmet.
comecei a preparar a refeição, e quando estava fazendo a refeição, ele se aproximou de uma coluna para olhar as minhas flores e tossiu, e uma pétala vermelha de sangue saiu dos seus lábios. Eu me apavorei. Acerquei-me dele e perguntei: mulher, o que é isso? Nada, doutor. Sempre que vem o inverno, eu sinto frio muito forte pela manhã, um pouquinho de febre, e também à tarde, mas é bronquite, doutor. Porque o senhor sabe, os pobres somente sofrem de duas doenças, bronquite e diarreia. E tudo se resolve com o chá, naturalmente. Então eu abracei para poder auscultar nos pulmões, e lá estavam as cavernas produzidas pelo bacilo de Koch, a tuberculose minando-lhe o corpo, que iria destruí-lo logo mais. O Golan, você necessita de ir ao médico? Não, doutor. Lá em casa nós tomávamos chá de sabugueiro. É uma velha bronquite, não, Golan? Eu quero até lhe fazer uma proposta. Afastei-me e pude contemplar aquele vulto dobrado sobre o seu próprio sofrimento, apoiado a uma coluna, olhando as miúdas violetas dos Alpes. O Golan, eu não tenho ninguém. E desde que eu encontrei você, a minha vida adquiriu um novo sentido. Eu queria convidá-lo para ser meu filho adotivo. Você tem alguém, o Golan? Não posso, doutor. Mas o Golan, ouça-me primeiro. Eu nasci na Holanda. Tornei-me um pastor religioso. Quando a guerra estourou, eu tenho ascendentes judeus. Então eu, minha mulher e meus 3 filhos fugimos para a Inglaterra. Fomos morar em Londres, na cercania da cidade. E então, quando começaram a partir os mais jovens para o campo de batalha, meu filho, de 18 anos, alistou-se nas tropas de Sua Majestade, o rei Jorge VI. E meu filho partiu. Pouco depois, ele me fez uma carta. A carta chegou-me com todos os seus haveres, a medalha que tinha seu nome, os poucos pertences e um telegrama de Sua Majestade Real. O Reino Unido agradece o seu filho ter doado a vida pelos verdadeiros ideais da democracia. Belas palavras. Mas meu filho de 18 anos havia morrido na guerra. A carta que ele estava escrevendo quando morreu estava salpicada de sangue e de lama, porque ele estava no front. E então ele me perguntava assim: papai, você que é um homem religioso, por que existe a guerra? Por que eu tenho que matar aquele que está do outro lado? Antes era meu colega na Universidade de Londres, mas alguém disse que ele era meu inimigo, e eu tenho que o matar, porque ele me vai matar. Qual é a resposta que tem do Evangelho de Jesus para poder justificar a guerra? Todos nós temos medo, papai. Eu estou com medo e estou orando: Pai nosso que estais nos céus. E ali uma granada explodiu perto dele, um petardo decepou-lhe a cabeça, e era tudo que eu tinha de meu filho. Descrever a dor não pode. Não se descreve emoções. As emoções são para ser sentidas e não descritas. Aguardamos os terríveis dias que vieram no fim da guerra, quando as bombas voadoras V2 de Von Braun atravessavam o Canal da Mancha e destruíam Londres. Eu retornava no amanhecer de neblina para minha casa no campo, quando escutei o similar da bomba no ar, atirei-me ao solo, e ela explodiu à distância, fazendo a terra tremer. Caiu exatamente em cima da minha casa e roubou a vida de minha mulher e de minhas 2 filhas. A vida nunca mais seria a mesma para mim. Depois da guerra, voltei a Paris. Agora estou aqui até que Deus me chame ao seu tribunal. Não tenho a ninguém no Golan. Então eu queria fazer de você o meu filho. Por favor. Eu tenho muitos amigos. Poderei conseguir uma adoção.
Você é tão jovem, Golan. Notei que ele estava chorando. Não posso, doutor. Eu sou da Normandia, a bela região da França, onde aconteceu o dia D da invasão. Eu sou da Normandia. Eu tenho uma irmã, Marie. Marie e eu somos unha e carne. Ela é mais velha do que eu, 2 anos, doutor. Nós morávamos numa província da Normandia. E minha mãe era um anjo, meu pai, um homem generoso, e nós, os seus filhos, mimados e criados com ternura. Mas não sei por que nossa mãe morreu. Eu gostaria de perguntar a Deus, por que é que Ele leva as mães e deixa os filhos? Como é que pode cair a ave do ninho, deixando seus filhinhos sem capacidade de poder voar? Nós ficamos enlutados e papai se modificou. Ele começou a beber, perdeu o emprego, passava horas e horas chorando-a, implorando que ela voltasse. Ele quase enlouqueceu, doutor, e nos pôs a pedir esmolas. E as pessoas não são tão generosas quanto parecem. Eu não era assim. Eu era uma criança tão linda, a mamãe me contava, que os vizinhos diziam: ponham nele uma figa, para que os olhos maus não descarreguem sobre ele as vibrações negativas. Mamãe sorria, mas eu fiquei assim, porque um dia, Marie e eu não conseguimos nada, fazia muito frio, as pessoas passavam apressadas, e nesse dia papai estava embriagado. Quando chegamos sem nada, ele esmurrou-me, atirou-me contra a lareira, eu bati as costas e não me pude levantar. Então eu fui levado para uma santa casa, de onde a misericórdia fugiu envergonhada. E ali eu fiquei, sem que me dessem qualquer assistência, até que Marie, eu contava 10 anos e Marie 12. Ela chegou sorridente e disse: Golan, vamos fugir para Paris. Papai nos vai matar. Ele enlouqueceu, o Golan. A segurança de papai era um anjo, a nossa mãezinha. Pegamos o trem de gado da terça-feira, saltamos na estação de Leste. Paris nos espera, é a nossa esperança. Eu colocarei você em um grande hospital, irei trabalhar, eu sou jovem, eu sou bonita. E ela tomou uma postura coquete, sacudiu o cabelo como fazem as mulheres, porque a alma das mulheres é o cabelo, doutor, você sabia? Que a mulher ama mais ao cabelo do que ao marido e ao namorado? Não, não sabia. Elas vão ao salão, embelezam-se para atrair o namorado, para manter o marido. E quando o marido vai acariciá-las, não desmanche o meu penteado. Então é muito típico das mulheres. E então nós fugimos. Eu me apoiei a um cajado, entramos no trem de gado e saltamos em Paris. A cidade sorria esplendorosa, embora fizesse muito frio. E como não tínhamos onde morar, fomos morar embaixo da ponte, uma das pontes do rio Sena. O frio terrível piorou muito o meu quadro. Dizem que o frio é inimigo dos ossos. Piorou, mas nesse ínterim, Marie achou um emprego numa joalheria, na praça mais famosa da cidade grandiosa. E então ela me colocou numa clínica de ortopedia e de traumatologia. Colocaram um colete. Que conforto, já não sentia dores. Faziam, uma coisa, fisioterapia, sim. Me esfregavam aqui, me esfregavam lá e puxavam. Ai, doutor, doía, mas depois melhorava. E todo sábado, Marie chegava linda, como uma princesa do conto de fadas, e pagava a semana imediata. Foi assim por uns 6 meses, até que aconteceu um sábado, que ela não devia ter vindo, mas ela veio. Estava desgrenhada, entrou correndo, pés descalços. Atirou-se junto ao meu leito e disse: Golan, eu sou inocente, Golan, eu sou inocente.
Então apareceram dois gendarmes, dois guardas. Não eram dois guardas, eram dois animais vestidos de polícia. Arrastaram-na, levaram pelo corredor e ouviam o grito: eu sou inocente, o goleiro. Não entendi nada. Daí a pouco veio a Madre Genoveva, uma cristã, doutor. Existem cristãos, poucos, mas existem. Ela olhou para mim chorando e disse: meu filho, isso aqui não é uma clínica de caridade, é uma clínica suíça de experiências ortopédicas. Infelizmente, você não pode ficar. Nós trabalhamos por amor aos doentes. Não recebemos nada. Nossa ordem é de ação de caridade. Eu tive a missão dolorosa de vir informar. Muito obrigado, Marta. Pode tirar o colete. Enquanto ela tirava o colete, chorava e dizia: sua irmã é inocente. O que é que ela fez, Marta? Nada. É que o joalheiro denunciou-a, dizendo que ela havia furtado algumas joias. Mas não é verdade. O joalheiro é um desses velhos depravados que contratam jovens muito belas para seduzi-las e depois atirá-las do comércio indigno da prostituição. Ela deve ter se recusado, como já aconteceu com outras dignas, e ele, por vingança, apresentou a denúncia. Mas, madre, e o que é que eu faço? Ela vai ser julgada aqui mesmo, no subúrbio. É uma corte à parte do fórum, para pequenas causas. Procure informar-se quando será a data do julgamento. Eu saí claudicando, ela me deu um apoio, uma bengala de apoio, e chorando me disse: au revoir. Que Deus o abençoe, meu filho. E eu saí para enfrentar novamente a vida. Eu descobri o dia que ela ia ser julgada. 2 meses depois, eu estava no tribunal. O juiz era um desses homens implacáveis. Fumava na corte um charuto e a cinza ficava presa, distraindo o auditório que esperava que a cinza caísse. Ela não tinha defensor público. Colocava um jovem inexperiente. Sentado à frente estava o acusador. Cofiava o bigode e a barba, com um pince-nez, um óculos especial da época. Ele sorria triunfante. A carga apresentada pelo promotor foi cruel. Meretriz, ele apresentou. Furtar o seu próprio amo e protetor. Mas quando ela apareceu, não era minha irmã. Estava desfigurada. 2 meses de cárcere. Onde estava aquele rosto ingênuo? Havia uma amargura terrível na face de Marie. Então o juiz não deu muita importância à arenga do promotor e da defesa, e bateu o martelo e disse apenas 2 anos de prisão na conciergerie, a prisão de mulheres, onde estiveram Maria Antonieta, Luís XVI e os grandes mártires da Revolução Francesa. Então Marie levantou-se, mas antes de sair da sala, eu me atirei no corredor e gritei: meritíssimo, ela é inocente. Será que o senhor não vê que ela é inocente, meritíssimo? Cale-se, monstro. Ou mandarei também para o cárcere por desrespeito a esta corte. Ah, doutor, antes ele me tivesse mandado para o cárcere, porque eu morria lá. Seria mais um assassinato legal. Mas ele não me mandou prender, expulsou-me da sala. Passaram-se 2 anos. E no dia da sua libertação, eu passei ali pelo Louvre e até furtei algumas flores, fiz um buquê e esperei que a porta de bronze se abrisse ali na rive gauche, na margem esquerda do rio Sena. Quando ela saiu, não era minha irmã. O rosto pálido, os olhos duros como a navalha, o cabelo amarrado no coque, um vestido negro, a pele muito branca. A certa distância estava um proxeneta, um desses exploradores de mulheres. Então eu gritei: Marie! Marie morreu. Morreu aí dentro.
Marie, eu sou o Golem. Não sei quem é. Deixe-me em paz. Nós já morremos. Nós somos natimortos. Deixe-me em paz. Marie, as flores. Mamãe Marie. Ela olhou. Tomou um buquê de flores. Adeus, o Golem. Nós já morremos. Entrou no carro e eu tentei correr atrás para ver para onde a levavam. Ela ainda olhou. De longe eu vi seu rosto no vidro. Foi assim, tudo tão simples. Depois eu soube que ela ia ser leiloada. A primeira noite ela era virgem, doutor. A primeira noite. Então eu descobri entre os clochard, os mendigos, que ela ia ser submetida a um desses concursos, a um leilão. E aí eu fui e fiquei na frente. Era uma casa maravilhosa, um hotel de luxo, doutor. E eu mandei dizer a ela que eu estava do lado de fora. Ela apareceu lá na varanda, estava com um peignoir muito lindo. Vai embora, Marie morreu, vai embora, o Golem. Mas era tão linda, minha irmã, apesar da face marcada pela angústia. O senhor sabe como é, doutor? Primeiro é um hotel de luxo, depois é uma pensão, depois é um bordel barato, depois é a pior rua da cidade, depois a tuberculose, a sífilis, o suicídio, o homicídio. Porque o poço da desgraça não tem fundo, sempre se cai mais. É como a escada que leva à degradação moral, não tem último degrau, sempre se desce mais. E hoje Marie reside na Rue des Frères, em Montmartre. Sim, eu sabia o que era a Rua das Flores, em Montmartre. Era o último degrau. Então eu não posso, doutor. De vez em quando eu fico perto só para vê-la à distância. É minha irmã. Ela tem 18 anos. Eu não posso, doutor. O Golem. Eu também farei de Marie a minha filha. Para que substitua a minha filha, que se viva estivesse, estaria talvez com 18 anos. Ajude-me a ajudar-nos. Eu contratarei um especialista, um psicólogo, um médico. Reeducaremos o corpo de Marie. Doutor, deixe para depois. Deixe passar o Natal. O Natal está perto, na próxima semana. E então, o Golem saiu correndo e não tivemos o nosso almoço. Chegou o Natal. A noite de Natal, Notre-Dame de la Consolation havia adquirido os 2 pares de sapato para o Golem. 41 pé direito, 40 pé esquerdo, marrom e branco. E enquanto as decorações de aljofre, as modas estavam na loja, quando se falava da Noite Santa, eu saí da igreja depois da missa e corri imediatamente para a Rua do Bebedouro Velho, número 13. Subi ao 2º andar, empurrei a porta de número 2. Lá estava a cama do meu filho, sobre caixotes. Do lado uma mala velha, um pedaço de uma Madonna que uma vela queimou metade, todo limpo. Então, sobre o seu travesseiro, eu coloquei o par de calçados marrom e branco, embrulhado em 2 papéis de seda, azul e branco, símbolo da Senhora. Se eu pudesse escrever, mas ele não sabia ler. Saí porque deveria ser a hora que ele estava chegando. No dia seguinte, o dia santo de Natal, nós íamos almoçar juntos. E eu havia preparado o pato de Natal, porque na Europa não é o peru como fazemos cá, é o pato de Natal. E havia preparado com um vinho muito especial, que viera do interior. Às 10 horas da manhã, eu fui à tabacaria de Pierre, para poder adquirir fumo. E então Pierre estava descendo a porta de metal. E eu perguntei, mas o que é isso, Pierre? E ele respondeu, não sabe? Não sabe da tragédia? Não sabemos da tragédia. Aquele monstro, quer dizer, aquele rapaz que o doutor amparava, ele
Ele morreu. Mas ele morreu. Ele morreu. Ele suicidou-se. Não é possível. Não é possível. Procure o abade de La Roudère. O abade tem os detalhes. Eu saí correndo, entrei na imensa catedral. E lá na sacristia eu encontrei o abade. Era um homem de 72 anos, desempenado. Ele caminhava de um lado para o outro. E eu me acerquei e lhe disse: abade, eu sou o Dr. Pierre Vantaz. Eu soube que o Golan, a quem eu amo muito, ele não tinha ninguém que eu amasse. Mas como não tinha? O senhor não me conhece? Nós éramos amigos e hoje ele viria almoçar comigo. O que aconteceu com ele? O abade me olhou duramente nos olhos e me disse, quando eu voltava da missa do galo e passei ali no pequeno bosque, eu encontrei um grupo de jovens que faziam roda em volta de um poste de lâmpada apagada. Cantavam músicas de Natal, deveriam estar semi-embriagados. E eles me disseram: Feliz Natal, Messias Abade. Ele diz: Feliz Natal, meus filhos. Mas com esses ouvidos acostumados à confissão, eu escutei um gemido. Parei e vi uma sombra amarrado ao poste. Estava um corpo nu, branco como a neve. Os jovens passavam, esbordoavam, chutavam-no. Eu me aproximei e gritei: vândalos! Como podem fazer isso na noite de Natal? O corpo estava derreado em cordas, as vestes no chão. Eu tentei erguê-las, vesti-las, hematomas, equimosas. Então eu desamarrei as cordas, segurei nas minhas mãos vigorosas aquele corpo e trouxe-o aqui para a sacristia. Mas quando eu estreitei aquele jovem ao meu ombro, ele perguntou: abade, é verdade que Jesus nasceu? É, meu filho. É mentira, abade. Ele não nasceu. É uma lenda que os ricos criaram. Não, meu filho, não blasfeme. Abade, por que faz isto comigo? Não sei, meu filho. É um dos mistérios de Deus. Eu não sei. Hoje é Natal, abade. Meu filho, não diga nada. Coloquei-o naquele divã. Ele chorava. Os seus olhos traduziam todo o sofrimento da humanidade. Então, eu coloquei-o numa cadeira, preparei o divã e disse: durma, meu filho. Uma noite de sono lhe fará bem. Vamos limpar o sangue, o sujo dos hematomas e das feridas. Não, abade, está tudo bem. Mas eu insisti, ele deixou, como cordeiro, com tecido e gaze. Eu lhe fiz alguns curativos. Deite-se, meu filho. Como se chama? O Golan. Deite o Golan. Nossa Senhora da Consolação virá naturalmente abraçar você. Amanhã às 7 horas eu estarei aqui para a primeira missa. Apaguei a luz e saí. Quando eu cheguei hoje às 7 horas da manhã, a cama estava intocada. Fiz a celebração. No momento eucarístico, enquanto eu erguia o ostensório, 2 crianças entraram correndo: abade, abade, tem ali no rio um corpo. Alguém está morto no rio. Eu deixei Nosso Senhor no altar, saí correndo. Retiramos o corpo e a polícia que levá-lo não admitiu. Eu trouxe para a catedral e o senhor está convidado para o sepultamento. Ele está numa essa no meio da catedral. Eu me sentei. Não era possível. Na noite de Natal. E não é tudo. Quando lhe rebuscamos os bolsos, encontramos uma fotografia e endereço de uma jovem que residia dans la rue de Fleurs. Mandamos lá um funcionário, um policial. E o policial foi falar com aquela jovem. Ele subiu 3 andares. Ela estava se preparando para o festival da indignidade. E ele perguntou: Marie, algum parentesco com o Golan? Que fizeram com meu irmão? Nada, senhorita. Eu venho aqui numa missão delicada.
o abade de la Rudère, é que o Golan suíta, ele suicidou-se. Não, ele não se mataria nunca. Ele foi assassinado, senhorita. Ele suicidou-se. Ele caminhou até o rio e atirou-se lá dentro. Mas alguém o matou antes. Bateu a porta na cara do policial. Se ouviu o estampido. Quando ele arrombou a porta, ela estava caída numa poça de sangue. Eu mandei buscá-la. A igreja não oferece terra sagrada para os suicidas, mas eu ofereço. Eles não são suicidas. Eles foram assassinados pela impiedade humana. Às 3h, venham ouvir o meu sermão. Eu pedi a todos do bairro para cessarem quaisquer negócios. E aquele que não vier hoje à celebração, eu excomungarei. Eu não saí da igreja, não tinha pernas. Às 3h, a igreja estava repleta, o silêncio. Quando então o órgão começou a tocar o salmo da penitência. E o coral, ó Israel, Israel. O abade de la Rudère parecia mais velho do que antes. Subiu a escadaria do púlpito. Ali estava os 2 caixões brancos como a neve. Porque eles eram puros, disse o abade, eram puros. E então o abade olhou lá de cima e gritou: cristãos! A palavra era semelhante a uma chicotada. Quando eu morrer e Deus me perguntar, abade de la Rudère, que fizeste das ovelhas que eu te confiei, eu abaixarei a cabeça e não direi nada. Então o Pai Celestial me perguntará por segunda vez, abade de la Rudère, que fizeste das ovelhas que eu te confiei, eu menearei a cabeça sem poder dizer nada. Mas quando ele me perguntar pela 3ª vez, e disse silabando, abade de la Rudère, que fizeste das ovelhas que eu te confiei, eu direi, não eram ovelhas, Senhor, eram lobos vestidos de ovelhas. Desceu e entre os 2 caixões, acompanhado por outros, ele os carregou a 2 covas abertas no jardim da catedral, para que eles ficassem juntos na imortalidade, já que não puderam ficar juntos aqui na terra. Pierre Van Tassen fala daqueles dias tumultuosos, mas o que me impressionou é a narrativa do notável escritor holandês e sacerdote é que as suas religiões não puderam explicar a Golan por que ele era assim. A razão do seu sofrimento, a desencarnação de sua mãezinha, o drama e o transtorno do seu pai, aquele incidente perverso que deformou a sua vida, porque lhes faltava o conhecimento da reencarnação, da ciência que vai ao passado explicar as consequências dos nossos atos, hoje refletidas nos sofrimentos. Faltava-lhes o conhecimento de uma religião científica para poder fazer o link entre a dor e a causa, entre o sofrimento e a lógica. E por essa razão, os dramas do cotidiano necessitam hoje do Evangelho de Jesus, porque a maioria de nós aqui presente está sendo vítima desses dramas que diariamente nos surpreendem. As mortes coletivas em Santa Maria, a violência urbana, a violência doméstica, as enfermidades graves, degenerativas de Alzheimer, a síndrome do pânico, a depressão, quantas outras, os cânceres, a perda do sentido existencial, a drogadição, a sexolatria, o alcoolismo, o tabagismo desenfreado. O que é que nós fizemos do Evangelho de Jesus?
Está na hora de fazermos a volta, retornarmos à montanha gloriosa onde ele cantou as bem-aventuranças, palmilharmos os mesmos caminhos entre a gloriosa Galileia, onde ele cantou os mais belos hinos da humanidade, e a fria Judeia que o crucificou. Deveremos passar pela mesma estrada e chegar à cidade de Sicar, onde no poço de Jacó ele ofereceu à mulher equivocada a água viva, aquela que mata a sede para sempre. Esse homem incomparável de quem nos afastamos da história está de volta e pede-nos o testemunho da afabilidade, fazendo-nos melhores, tornando-nos mais cidadãos, sem dúvida, porém verdadeiramente cristãos, para que todos possam saber que pertencemos ao seu rebanho. Nas grandes tragédias do cotidiano, só Jesus, em nome de Deus, para poder diminuir as nossas lágrimas e responder às tremendas questões dos porquês, oferecendo-nos o divino pábulo que nos sustenta até o momento da libertação carnal. Irmãs e irmãos queridos, esta é a nossa hora de voltarmos para dentro e superarmos as más inclinações. Jesus já veio ter conosco, mandou o Consolador, ele agora nos espera. Tenhamos a coragem de levantar-nos e dizer-lhe: amigo querido, eu gostaria de ser uma Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez, eu te digo desta vez, se eu não puder ser um sendal de astros, deixa-me ser pelo menos um pirilampo na noite escura, para iluminar a escuridão de alguém na amargura. Eu gostaria de ser como a chuva generosa, que caindo sobre a terra porosa reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, para matar a sede e a agonia de alguém na desesperação. Eu gostaria de ser um trigal maduro, para de pão repletar a mesa da humanidade. Mas tão só, deixa-me pelo menos ser um grão, que caindo no chão, se multiplique num bilhão, e possa a mesa humana repletar de pão. Senhor, eu desejaria ser um jardim de flores de todas as cores para embelezar a terra. Mas da pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Eu desejaria ser uma estrada, uma montanha, uma escada que levasse os heróis à culminância. Mas na minha tremenda ânsia de servir, como eu não irei conseguir, deixa-me ser o primeiro degrau. Senhor, eu desejaria ser um pomar, mas se eu não conseguir, deixa-me ser uma árvore, projetando sombra no chão, ou permite-me ficar-lhe à sombra, para quando alguém passar pelo meu caminho, eu lhe diga de mansinho: olá, para onde vais? E se ele me perguntar: quem és tu? Eu lhe direi: sou teu irmão, dá-me tua mão, sou teu amigo, eu irei contigo, e lado a lado eu possa cantar. Senhor, eu desejaria ser poeta, orador, artista, musicista, para cantar a grandeza, a beleza do teu amor. Porém me falta o êxtase, a magia, a grandeza, e como nada sou, deixa-me somente dizer obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nasci, obrigado porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, Senhor.